Olá, nós queremos dar boas-vindas a todos vocês nesse momento em que estamos aqui dando início ao nosso culto, ao nosso momento de meditação na Palavra de Deus. Eu espero que a reunião dessa manhã, esses 60 minutos que vamos passar juntos, que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer, possa nos abençoar e sejam todos muito bem-vindos, né? Pessoas que são muito queridas. Eu quero encorajá-lo a fazer contato com algum amigo, passar o link do culto para que possamos então juntos adorar o nome do Senhor. Eu quero começar lendo um texto bíblico que está no Salmo de número 107, a palavra de Deus diz assim: Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte ao Sul. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Leio o Salmo de número 107. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a graça de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome precioso de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença neste culto, numa modalidade nova, e rogamos ao Senhor que possas falar a cada coração. São tantas pessoas que estão conectadas e que hão de se conectar com esta transmissão. Eu oro para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã. Tem misericórdia da nossa nação, que vive, como em todo o mundo, um momento ímpar, momento de turbulência, um momento de incertezas, e que o Senhor tenha misericórdia da nossa pátria, em nome de Jesus. Amém. Se você puder me dar um retorno, irmão querido, de como está sendo a recepção da transmissão, né? Se puder fazer contato, registrando aí no chat do YouTube, como é que está sendo, se você está recebendo bem a mensagem. Eu quero aproveitar nesse momento inicial de deixar o meu abraço para o Ministério de Surdos, dizer para todos os que estão nos acompanhando que o Ministério de Surdos está fazendo a transmissão também para os surdos que estão acompanhando. Então eu quero mandar o meu abraço, né, para todos os surdos que estão também acompanhando através da linguagem de sinais, né, as Libras, estão acompanhando a transmissão aqui desse momento de adoração ao Senhor. Um abração, portanto, todo o pessoal do Ministério de Surdos. Quero dizer ainda que na quarta-feira nós já conseguimos acertar tudo que estava pendente. Deveremos ter, então, na quarta-feira, pastor Cícero ministrando para nós, diretamente lá da Espanha. Nós conseguimos, aí o pessoal da comunicação, o pessoal espetacular, conseguiu já organizar para que na quarta-feira próxima, às 19h30, nós tenhamos então a transmissão da palavra, pastor Cícero, lá da Espanha, falando para nós, ele e sua esposa, a quem nós abraçamos em nome de Jesus. Então, por favor, divulgue isso para que na quarta-feira, considere que é uma diferença de 5 horas, né, de fuso horário, a mais para eles lá na Espanha. A Espanha está sendo fortemente abalada por toda essa situação. Então, eu quero também encorajá-lo a divulgar
a palavra do pastor Cícero. Nessa semana, nós estamos também introduzindo 2 outros momentos de meditação. Nós vamos ter na quinta-feira, às 19h30, o pastor Reuel, ele vai bater um papo com todos nós acerca da formação da Bíblia. Nós vamos ter uma aula, né? Então, na quinta-feira, 19h30, eu quero encorajá-lo também a sintonizar aí nosso canal. Vai ser no YouTube e ele vai nos falar sobre a formação da Bíblia. Creio que vai ser uma aula muito legal, muito interessante. Quinta-feira, ok? Quinta-feira que vem, 19h30. E eu quero também conversar com todos vocês na terça-feira, às 21h. Isso porque, anteriormente a esse horário, algumas células estão funcionando. Às 21h, eu vou fazer uma live no meu Instagram, bater um papo sobre escatologia. Para você me achar no Instagram, o endereço é esse aqui, ok? PR Celso Martinez, tudo junto. Você pode me procurar no Instagram e a gente vai fazer uma live, um bate-papo aí de uns 40 minutos, conversando sobre escatologia. Nós vamos trocar uma ideia sobre escatologia. Terça-feira, portanto, terça-feira, às 21h. Então, não vai atrapalhar o funcionamento das células, que atuam de 19h30 até as 21h. E você pode, então, conectar-se no meu Instagram e a gente vai bater um papo sobre isso. Portanto, quinta-feira, YouTube, pastor Reuel, ok? Falando sobre a formação da Bíblia. E na terça-feira, 21h, 9h da noite, no Instagram, não pelo YouTube, mas no Instagram, nosso bate-papo sobre escatologia. Eu espero você. Nesse momento, a gente sempre tem, no início da nossa transmissão, momentos de conscientização e informação para a nossa igreja acerca dos desafios financeiros que a gente tem. E eu quero, nessa hora, lembrar para você, aqui está, entendemos fazer assim para facilitar, você tem aqui o Banco Bradesco, ok? Agência 0555, nas 2 contas que estão aí colocadas, 32.120-6 e 1000 4065, dígito 3. Então, a gente pede ao irmão a bondade de fazer a sua contribuição. E também aqui nós colocamos um telefone para que você passe um zap, né? Para que a gente possa ter nas finanças da igreja a controle, a organização da sua contribuição. Então, estão aí as 2 contas, né? E a gente pede muito a sua cooperação nesse sentido. Nós temos no primeiro domingo, preste bem atenção agora, no primeiro domingo do mês, nós temos 2 coisas muito importantes que acontecem na nossa igreja. A primeira delas é que todo domingo do mês a gente tem a celebração da ceia. Nós fazemos a ceia do Senhor, é um momento de comunhão da igreja, um momento de partir o pão, de tomar o cálice e de relembrarmos, né, a morte de Cristo e a sua ressurreição, bem como a promessa da sua volta. E temos também, infelizmente, obviamente, por conta dessa situação, a gente não tem ceia hoje, né? Quem sabe em algum tempo futuro a gente descubra alguma modalidade para que isso seja feito, mas querendo Deus, não vai ser necessário, porque logo vamos voltar à normalidade. Mas o segundo momento que nós temos no nosso culto, na nossa igreja, todo domingo de manhã, é o momento em que
a gente tem tido o privilégio de, debaixo da bênção de Deus, debaixo do cuidado de Deus, de nós baixarmos mais uma parcela do pagamento do nosso terreno. Um desafio grande, gigantesco, que nós abraçamos pela fé, né? E os irmãos sabem que nós temos lá faltando 13 parcelas, né? Para zerarmos, para quitarmos o pagamento do nosso terreno. E, meus irmãos, onde é que está o Claudimar, né? Onde é que está o Claudimar? Pela misericórdia de Deus, hoje nós estamos baixando mais uma parcela. Você pode colocar um amém aí, já que eu não estou, obviamente a gente não pode ouvir o aplauso, glória a Deus. Diga um amém, glória a Deus, hoje pela misericórdia de Deus, irmãos. Nós estamos baixando, eu quero ver muito amém, muito glória a Deus, estamos baixando mais uma parcela. Significa dizer que, primeiro, é a bênção de Deus, não tem explicação, é a bênção de Deus. Segundo, a sua fidelidade, irmãos, a sua fidelidade, né? Nós estamos com a expectativa de que vamos ter momentos difíceis daqui para frente, né? Então a gente está atento a isso, a equipe financeira trabalhando com muito zelo, com muita seriedade, temos feito as nossas reuniões também virtuais, né? Então a gente não, que está dizendo que hoje, pela misericórdia de Deus, olha só, caímos, né? Caímos mais uma parcela, faltam 12 parcelas, mas estamos sim antevendo momentos difíceis, né? Momentos difíceis. Nós não sabemos como é que vai ser daqui por diante. Por isso, a sua fidelidade, o seu compromisso, a sua dedicação, e essa palavra é especialmente para os membros da nossa igreja. Você que não é membro da nossa igreja, não se sinta envolvido nesta palavra, ela é especialmente e objetivamente para os membros da nossa igreja, e nós estamos então trabalhando com muita seriedade e Deus tem nos abençoado muito. Então você está feliz comigo? A gente vai agradecer a Deus pelo privilégio de contribuir. Gente, eu estou muito emocionado, né? Muito emocionado, muito feliz, porque isso não tem explicação. É um milagre de Deus que a gente está vivendo. É um milagre de Deus, não tenho dúvida nenhuma disso, né? Nós sabemos que nós abraçamos um desafio que foi fruto de uma visão de Deus. Eu louvo ao Senhor, porque é dele que vem a visão, né? Louvo ao Senhor pela igreja que foi leal, a igreja que assumiu o compromisso, que acreditou na sua liderança e abraçou a visão. Eram 42 parcelas, nós sabemos que alguns talvez duvidosos, né? Como é que pode uma coisa tão grande como esta? Mas, meus irmãos, as coisas de Deus, elas são assim, a gente tem que entrar naquilo que seja tão grande, né? Dirigidos por Deus, que não reste nenhuma chance de nós dividirmos a glória para nós. Então, eu quero orar nesse momento, com muita gratidão ao Senhor, né? São 130 pessoas aqui assistindo, né? Muita gente dando amém, glória a Deus, né? Essa é uma conquista de todos nós, é uma conquista de toda a nossa igreja, é uma conquista de muitas pessoas que, mesmo não fazendo parte da nossa igreja, há pessoas que têm apoiado, irmãos, amigos, amados, mesmo não sendo membros da igreja, pessoas que têm acreditado na visão e têm contribuído. Então a gente louva ao Senhor e nesse momento nós vamos orar a Deus e a seguir nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Mais uma vez, compartilhe com alguém após a oração. Nós vamos orar agradecendo a oportunidade de contribuir e a bênção de podermos reduzir mais uma parcela, né? Vamos orar ao Senhor.
Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque o que a gente tem vivido é inexplicável. Não há matemática humana que explique, que explique o que a gente está vivendo, Pai. É a manifestação da tua mão, do teu poder. E eu quero louvar o teu nome com coração alegre, emocionado até, agradecer porque o Senhor é tão bom. O Senhor deu o desafio, nós acatamos em obediência e durante todos esses meses, já por mais de 2 anos, nós temos visto, Senhor, a tua fidelidade. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, na contribuição no livro de ouro, Senhor. Muito obrigado. Nós louvamos o teu nome e pedimos-te que nos abençoes com a palavra que haveremos de meditar. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar aqui a todos, né? Rosimara, Vânia, Selma, Ana Paula, Wilson da Silva, Ana Paula Ferreira, enfim, tanta gente, Dulcilene, Preta, Camila, Marcelo, Daniele Braga, a Dani, um beijo, Dani, Deus abençoe você, Roberto Juruna, irmão querido, a Silvia, Adriana Brandão, todos vocês, Francisco Gama, irmãozão querido, né? Vilma Panise, tanta gente maravilhosa que está, irmão Nelson Bizarra, que está acompanhando. Um abraço a todos vocês e vão mandando mensagem. Deixe claro aqui que tal, enquanto a gente for meditando na palavra, você deixar uma expressão de alegria, de gratidão a Deus por essa conquista, uma frase: eu te louvo, Senhor, o Senhor é bom. Minha Sarinha lá nos Estados Unidos que está acompanhando também, um beijo, Sara, para você. Deixa uma palavra, né, no transcurso da nossa meditação. Eu quero nessa hora, nesse momento, lhe convidar a abrir a sua Bíblia, aí na sua sala, no seu quarto, onde você estiver, no texto de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Débora, minha esposa querida, que também está lá na sala assistindo, né? Edson e Cláudia, Vânia. Por favor, abra sua Bíblia no 2º livro de Crônicas, no capítulo de número 20. Não faz muito nós meditamos nessa passagem bíblica e nós o fizemos numa outra perspectiva. Hoje eu quero meditar nesse texto a partir da seguinte pergunta: o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? E eu quero tratar de uma perspectiva diferente, levando em conta todo esse cenário que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo e de forma especial no nosso país. Eu leio o texto que está no 2º livro de Crônicas, no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1, que diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns e disseram a Jeosafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Temeu Jeosafá e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor.
Pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Mas agora aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, de modo que dele se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não julgarás? Ok, saiu um pouquinho do ar, prosseguindo. Versículo de número 11, versículo 11. Você está me acompanhando aí, por favor? Versículo 11 que diz: vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Se você estiver conectado, se a conexão estiver funcionando, por gentileza, sinalize no chat, por favor. Ó nosso Deus, não julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Disse ele: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. Jeosafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Então se levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo: rendem graças ao Senhor,
pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisto chegou Judá ao alto que olha para o deserto, e quando olharam para a multidão, viram somente corpos mortos, que jaziam em terra. Nenhum tinha escapado. Vieram a Jeosafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Eu quero, portanto, meditar nessa palavra intitulada O que fazer quando nós não sabemos o que fazer. Nenhuma pessoa viva no nosso país já presenciou o país inteiro parado. Eu não estou me referindo àquela parada que acontece, por exemplo, por ocasião de uma final da Copa do Mundo, na qual o Brasil está disputando a competição e ganhar a competição. Não estou me referindo a esse tipo de parada, porque esta é uma parada relativa, não é? Porque os bares ficam abertos, muitos lugares ficam abertos, nenhuma pessoa viva presenciou o país parado do jeito que está. Mas também nenhuma pessoa viva presenciou o Brasil inteiro sendo convocado para jejuar e orar. Hoje, dia 5 de abril, milhares de pessoas, quem sabe talvez milhões de pessoas no nosso país e até fora dele, estão unidas de várias denominações, de vários lugares, estão reunidas, separando um dia de jejum e oração pelo Brasil. Ainda há pouco eu vi a convocação que o renomado pastor Hernandes Dias Lopes fazia em nome dos presbiterianos do Brasil, convocando o povo presbiteriano para a oração. O mesmo tem acontecido com os batistas, com os assembleianos e de tantas outras denominações e até mesmo pessoas que não pertencem à denominação evangélica nenhuma. Pessoas estão se unindo, pedindo a misericórdia de Deus para o nosso país. E eu fico pensando, pode ser, e eu desejo que seja isto que esteja acontecendo, nós estejamos no preâmbulo, na antessala de um grande avivamento. Alguém disse que os avivamentos do Espírito Santo surgem em tempos de desespero. Em tempos de desespero. E esse é um tempo de desespero. É um tempo em que, não apenas por conta da enfermidade que alcança qualquer pessoa, que entra no casebre, que entra na mansão, que alcança o homem analfabeto e atinge o homem letrado, que alcança o indigente ao homem famoso, não apenas por conta da doença que se estende, mas em decorrência disto, por conta da crise econômica que se avizinha para o nosso país, quando já milhares de pessoas estão perdendo seus empregos, gente que perde a perspectiva, os comerciantes que ficam de mãos atadas, e essa situação que gera uma perplexidade ímpar no nosso país.
E a pergunta que o texto nos sugere, que está exatamente no versículo 12, ela se encaixa muito nesse momento. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Há situações que muitas vezes nós enfrentamos e sabemos quais são os próximos passos. Há situações, no entanto, como esta descrita no texto e esta que todos nós vivenciamos no Brasil e no mundo, que não oferecem para nós uma alternativa. O que fazer? Eu creio que vai passar. Eu creio que esta sombra negra que se abateu sobre o mundo inteiro vai passar, mas a pergunta, ela persiste. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? O texto nos informa de uma situação que Jeosafá, rei de Judá, estava vivendo. Nações poderosas à época se levantaram contra ele, como está colocado no versículo de número 1, Moabitas, Amonitas e Meunitas se levantaram contra Jeosafá. Era uma realidade absurdamente desfavorável para Jeosafá. Era uma situação de enfrentamento de exércitos coligados que tinham, do ponto de vista humano, um poderio muito maior do que o de Jeosafá. E o texto nos diz, no versículo de número 3, que o coração de Jeosafá foi tomado por um sentimento muito humano, que se chama o medo. É provável que nesse momento muitos de nós estejamos tomados pelo medo, além da perplexidade, além da dúvida, além da angústia. Diz o texto que Jeosafá temeu. Ele sentiu medo, porque ele olhava a sua realidade e a realidade dos exércitos contra os quais ele precisaria lutar. E ele sentiu medo. E foi exatamente esse medo que o levou a perguntar, a falar com Deus: Senhor, nós não sabemos o que fazer. O que é que nós devemos fazer agora? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Eu quero dizer que na história nós já vimos algumas nações enfrentando situações difíceis. Por exemplo, lá no século XVIII, a Inglaterra vivia a ameaça de uma invasão das tropas francesas. As tropas francesas tinham um potencial bélico muito maior do que as forças britânicas, as forças inglesas. E o rei daquela ocasião, angustiado, aflito, da mesma forma como Jeosafá, conclamou o povo para jejuar e orar. Naquela época, algumas figuras do cenário religioso mundial, né, como George Wycliffe, como John Wesley, que eram presentes naquela época. E há um relato muito interessante no registro de John Wesley. Ele faz um relato daquilo que aconteceu na Inglaterra, exatamente no ano de 1756, quando a nação se via ameaçada por uma invasão francesa e o povo foi desafiado a jejuar e a orar. John Wesley, nas suas anotações, diz o seguinte, abre aspas, o dia de jejum foi um dia glorioso, como Londres raramente viu desde a restauração. Todas as igrejas na cidade estavam superlotadas e uma sobriedade solene se notava em cada rosto. Certamente, disse John Wesley, Deus ouve a oração e ainda haverá um prolongamento em nossa tranquilidade. Haverá um prolongamento em nossa tranquilidade. Aquela humilhação se transformou em regozijo nacional, pois a ameaça de invasão pelos franceses foi evitada.
Então eu quero lhe convidar a tirar do texto, extrair do texto, algumas orientações na experiência de Josafá que nós devemos colocar em prática quando nós não sabemos o que fazer. Em primeiro lugar, quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos buscar o socorro de Deus. Buscar o socorro de Deus. Nós lemos aqui no versículo de número 4, e eu peço que você me acompanhe na sua Bíblia, diz o versículo 4 o seguinte: Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer é buscar o socorro do Senhor. Buscar a direção de Deus, né? Como hoje nosso país foi desafiado a fazê-lo. Em nenhum momento da sua história jamais nós ouvimos a sua liderança maior convocar o povo para jejuar e para orar. Pode ser que para alguns possa parecer sinal de fraqueza, não é? Mas nunca será sinal de fraqueza um líder que se levante e convoque o povo para jejuar, para orar e buscar a direção de Deus. Josafá sentiu medo e foi desafiado a buscar o Senhor, como diz o texto, não é? Se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Quem é o Deus a quem Josafá recorreu? O texto nos dá algumas dicas, algumas orientações, algumas informações que fortalecem muito a nossa busca de Deus. Quem é o Deus a quem nós buscamos, a quem Josafá buscou, a quem Inglaterra buscou no século de número 18 e que vivenciaram ambos no seu tempo manifestações maravilhosas do poder de Deus. Em primeiro lugar, o Deus a quem Josafá buscou é o Deus que ouve a oração. Ele ora a Deus, ele busca o Senhor e ele pede ao Senhor que ouça o seu clamor, que ouça a sua súplica. No verso 7 seguinte, ele está dizendo: Senhor, ouve o meu clamor. Nós não oramos a um Deus indiferente, nós não oramos a um Deus frio, nós não oramos a um Deus insensível, nós oramos a um Deus que ouve a nossa oração. Foi por esta razão que Josafá convocou o povo para buscar a presença de Deus. Segundo lugar, quem é o Deus a quem Josafá recorreu e nós também devemos fazê-lo? É o Deus que é todo-poderoso. Lá no versículo de número 6 do capítulo 20 de 2 Crônicas, nós encontramos Josafá orando, dizendo: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus, tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. O Deus a quem Josafá buscou e nós também estamos buscando é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Não há quem possa resistir ao Deus da Bíblia. Mas ainda, nós aprendemos que o Deus a quem Josafá recorreu é o Deus misericordioso. Está lá no versículo de número 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante desta casa que leva o teu nome e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos livrarás e ouvirás. O Deus da Bíblia é um Deus misericordioso, é um Deus piedoso, mas é também o Deus
que dá vitória. Portanto, fazermos parte desta mobilização nacional de jejum e oração, com certeza, é sinal de que Deus há de agir de uma forma maravilhosa e sobrenatural. É o Deus da vitória, como deu vitória ao seu povo. No versículo 12, ó nosso Deus, não julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E na sequência do texto, nós vimos claramente a vitória extraordinária, a vitória estrondosa, a vitória fantástica que o Senhor Deus deu ao seu povo, que o buscou, que pediu o seu socorro quando não sabiam o que fazer. Eu quero lhe encorajar a pensar nessa oportunidade, para além da necessidade do país, na sua situação pessoal. Quantas vezes, muitos de nós, não sabemos o que fazer, ficamos perplexos, ficamos aflitos, ficamos angustiados, e nessas horas, mais do que nunca, nós precisamos pedir o socorro do Senhor. A segunda verdade que eu quero extrair do texto é que quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos confiar que a batalha não é nossa, mas é do Senhor. Diz o texto que o Espírito de Deus tomou Jaziel e este, em nome do Senhor, trouxe uma palavra de encorajamento para Jeosafá, conforme está no versículo de número 15. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Meus irmãos e meus amigos, há batalhas que nós conseguimos lutar, que estão dentro da nossa capacidade de força, mas há outras que só Deus pode lutar, que só Deus pode resolver. Como era o caso aqui da experiência de Jeosafá. Como disse, eram forças desiguais, desfavoráveis para Jeosafá. Há batalhas nas quais nós nada podemos fazer. E estas batalhas são aquelas prediletas para o Senhor entrar, para que, em momento algum, a glória dele seja dividida, para que fique de forma patente e clara que a vitória foi dada não pelo braço de carne do homem, mas pelo braço do Senhor. Deus não divide a sua glória. Foi assim, por exemplo, quando Gedeão vai lutar contra os midianitas. Está lá no capítulo 7 do livro de Juízes. E diz a Bíblia que eram muitos no exército de Gideão, mas Deus precisou filtrar e com apenas 300 homens, sem que eles sequer usassem uma arma, Deus deu a vitória a Gideão e a glória foi toda para o Senhor. Deus faz assim, quando nós compreendemos que a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. O cenário do nosso país, ele indica isso. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Nós vamos buscar o socorro do Senhor e vamos crer de todo o nosso coração que Deus, sim,
vai se inclinar ao clamor de milhares e milhares e milhares de pessoas nesta nação. Num fato único da história da nossa nação, quando a nação inteira é convocada a jejuar e orar. É claro que milhares e milhões de pessoas não vão fazer isso, talvez até zombem disso, talvez até escarneçam disso, como provavelmente o fizeram ao tempo de Jeosafá. Mas isso não importa. O que importa é que nós cremos num Deus que é poderoso, num Deus a quem nós podemos buscar, em quem podemos buscar socorro, e também um Deus que peleja a nossa batalha e atua de modo que a glória seja toda dele. Terceiro e último lugar, eu quero dizer que esse texto me ensina também, nessa batalha, quando a gente não sabe o que fazer, vamos buscar o socorro do Senhor, vamos buscar a direção do Senhor. Quando não sabemos o que fazer, vamos entender que a peleja não é nossa, essa batalha não é nossa, não há nada que eu e você fisicamente possamos fazer. Eu preciso dizer também que eu creio firmemente que nós estamos diante de uma batalha de nível espiritual. Há mecanismos espirituais, sim, atuando por trás disso. Há mecanismos que não podem ser percebidos pelos olhos de carne, que estão ferozmente atuando por trás disso. E nas lutas espirituais, enfrentar o inimigo espiritual somente com armas espirituais, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola. As nossas armas são poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Luta espiritual só pode ser lutada, enfrentada com armas espirituais. Por isso o jejum e oração vem ao coração do nosso povo, vem ao meu coração, eu espero que ao seu coração também. Faça parte disto, dessa mobilização nacional, como dissemos, milhares de pessoas, milhares, talvez milhões de pessoas, estão agora levantando o seu clamor diante do trono de Deus. Buscar socorro do Senhor, entender que a peleja é dele. Em terceiro e último lugar, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Devemos aprender a confiar inteiramente no Senhor. O texto bíblico, no verso 20, quando Jaziel se levanta, tomado pelo Espírito do Senhor, e se volta para o rei Jeosafá, convoca todos, e diz o texto que todos se levantaram, e Deus agora usa o rei Jeosafá, encorajado pela palavra de Deus. Jeosafá se põe em pé, diz o verso 20, saindo eles, Jeosafá pôs-se em pé e disse: o homem que outrora, o homem que anteriormente estava com medo, o homem que estava com o coração angustiado, como diz a palavra do Senhor, no versículo de número 3 e 4, o mesmo homem tomado de medo, perplexo, diante de uma batalha que sinalizava para sua derrota, ele agora, convicto de quem era o Senhor, convicto da sua experiência com Deus, ele se levanta e diz ao povo o seguinte, no versículo 20, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor. É o mesmo homem que estava anteriormente com medo, agora, encorajado pela palavra de Deus, na instrumentalidade do servo de Deus, Jaziel, tomado pelo Espírito do Senhor, ele diz: crede
no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Meus irmãos, não houve necessidade de qualquer arma de guerra física. O texto diz que Josafá convocou o exército dos levitas. Como é importante o papel dos levitas, porque o papel dos levitas, eles têm a incumbência de levantar adoração a Deus. Os levitas começaram a cantar, diz o verso 22, e quando começaram a cantar e dar louvores, imagine aquela multidão adorando a Deus, exaltando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor nosso Deus, palavra fiel. O Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, versículo 22, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. É o poder do louvor. Meus irmãos, o que o povo fez foi louvar. E enquanto louvavam, crendo e confiando no poder de Deus, o Senhor lhes deu a vitória. Não foi a primeira vez que uma vitória foi dada sem a participação física de soldados. Lá no livro de Josué, capítulo 6, nós temos um episódio maravilhoso da queda dos muros de Jericó, quando o povo de Deus, por 7 dias, levantando bem cedo, marchavam em torno daquela muralha, e no último dia levantaram-se bem cedo, 7 vezes marchando, todos em silêncio, uma marcha silenciosa, uma marcha compenetrada, uma marcha reverente. E em dado momento, quando então Josué dá o brado, dá ordem, eles começam a cantar, começam a produzir ruídos, e as muralhas de Jericó foram ao chão. Nós precisamos, quando não sabemos o que fazer, precisamos aprender a confiar no Senhor. Portanto, irmão querido, neste dia, e nós vamos orar agora pelo nosso país, nós vamos nos unir. São 175 pessoas que estão aqui assistindo agora, pelo menos é o que me parece aqui. Nós vamos nos unir a esse cortejo extraordinário, a esse exército extraordinário, a esse volume gigantesco de pessoas em vários lugares, no nosso país. Nós vamos fazer parte dessa corrente. Se pudéssemos ver o mundo espiritual, nós veríamos sim muitos anjos levando as nossas súplicas, depositando-as na salva de ouro que está lá na presença de Deus, conforme encontramos em Apocalipse capítulo 5. Nós veríamos o clamor subindo, subindo, subindo de tantas partes desta nação, de norte a sul, de leste a oeste, gente de todos os lugares, nas casas simples, nos carros, nos hospitais, nos apartamentos, nas mansões, nos sítios, gente de todo lado dizendo: Senhor, tem misericórdia dessa nação. E eu quero me unir a esse grupo, eu quero me unir e convidá-lo a fazer isso comigo agora. Nós vamos orar. Se você estiver aí com alguém na sua sala, eu sei que assistir o culto em casa muitas vezes gera uma informalidade que distrai, uma informalidade que rouba a compenetração. Então eu quero encorajar nesse momento, se possível, não permita que coisa alguma lhe distraia. Talvez ao lado da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Vamos falar com Deus nessa hora. Vamos pedir que o Senhor ponha um ponto final nessa situação que abate a nossa nação, o mundo todo, mas de forma especial pela nação do Brasil, pelo nosso rincão. Vamos falar com Deus nessa hora, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai,
Nós não sabemos o que fazer. E queremos fazer como fez Jeosafá. Queremos buscar socorro da parte do Senhor. Como ele fez, temeroso. Ele sentiu medo. E ele buscou o Senhor. Convocou a todos da sua nação, debaixo da sua autoridade, desde o mais novo ao mais velho, homens, mulheres, todos convocados para uma concentração de jejum e oração. Nós estamos fazendo o mesmo no nosso país hoje, Senhor. São milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Muitos jejuando, muitos não podem fazê-lo, mas certamente todos podem orar. E qual é o nosso pedido? Sara a nossa nação. Pai, sara a nossa nação, livra o nosso país, guarda o nosso presidente, Senhor, eleito, cuida desse homem, renova a sua força, dá sabedoria para ele, Senhor, para que na sua liderança tenhamos dias melhores para o nosso país. Em nome de Jesus, sara a nossa nação, Deus, uma nação mergulhada num cenário de impunidade, de corruptos que escarnecem da lei da justiça, Senhor. Deus amado, isso é vil, é perverso. Atua na nossa nação. Muda o curso desta pátria, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir ainda uma coisa, que esse cenário possa gerar um despertamento espiritual nunca visto, nunca experimentado no solo brasileiro. Nós ouvimos de avivamentos na história, Pai, como cantamos num memorável hino, maravilhas soberanas, outros povos vêm, derrama a mesma bênção sobre nós também. Nós queremos isso, Senhor. E que essa situação seja um momento propício para um grande mover do Espírito Santo do Senhor sobre o solo brasileiro. Oramos assim, agradecendo desde já, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o único Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Já caminhando para o fim, foi muito bom estar com todos vocês. Nós temos aqui a Tatiana Assunção, Marise Pereira, Patrícia Reis. Temos aqui Leia, Robson, Letícia, Kátia, Almir, Márcia, Roseli, José Roberto, Lailton, Rosângela, Heloísa, Ramos, Tuane, temos aqui Márcia Moreira, Elias e Ana, enfim, tanta gente. Eu quero, já caminhando para o fim do nosso culto, dizer que foi uma experiência muito legal estar compartilhando a palavra de Deus, né? Acho que eu vi aqui também pastor Marcos e Eliane, casal querido, lá nos Estados Unidos, né? Acompanhando também. Foi uma experiência muito boa. E à noite nós estaremos de volta às 19 horas. Às 19 horas nós vamos estar de volta para a parte da noite do culto. Você que entrou depois, nós fizemos no início do culto a redução de mais uma parcela, né? Agora faltam 12 parcelas, pela misericórdia de Deus, faltam 12 parcelas, não tem explicação, é misericórdia pura de Deus, né? Hoje nós caímos mais uma parcela. Terça-feira, 21 horas, 9 horas da noite, nós vamos ter no meu Instagram, que tem esse endereço,
Instagram. Você pode me procurar no Instagram. Nós vamos bater um papo sobre escatologia. Sobre escatologia, na terça-feira, 21 horas, 40 minutos mais ou menos de bate-papo ou de reflexão sobre escatologia na terça-feira, 21 horas. Portanto, não vai interferir no horário das células. E na quinta-feira, 19h30, desculpe. Na quinta-feira, 19h30, pastor Reuel vai bater um papo sobre a formação da Bíblia. Né? Formação da Bíblia, eu vi aqui uma mensagem que ela falou, 19h30, formação da Bíblia. E terça-feira, 21 horas. Quarta-feira, pastor Cícero, então a gente tem atividade virtual terça-feira. Quarta-feira, 19h30, pastor Cícero nos falando lá da Espanha. Na quinta-feira, nós teremos então o nosso encontro com o pastor Reuel. Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Vou impetrar a bênção. Abençoa você, mensagem dessa noite, dessa manhã. Abençoa, estou com muita saudade de ver os irmãos, estar com os irmãos, né? Vocês foram abençoados, nosso encontro foi abençoado, muita gente aqui dizendo amém, 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 né? Muito legal. Quero impetrar a bênção e, ato contínuo, a gente encerra então a nossa transmissão. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.